Olá, amigos e amigas. Uma amiga do Rio de Janeiro acabou de me mandar uma mensagem me falando, já que você tem se dedicado ao estudo desses autores clássicos, por que você não grava um vídeo sobre o verdadeiro conceito de liberalismo, já que esse tempo de eleição tem havido um rebaixamento muito grande das ideias filosóficas aí nas redes sociais. Eu fiquei pensando que isso é importante porque dias atrás uma pessoa ainda me mandou uma mensagem no privado dizendo: olha, eu gostei muito daquele vídeo sobre a comunidade política em Aristóteles, mas eu mostrei para uma pessoa que eu admiro muito e ela falou para eu não prestar atenção naquilo porque Aristóteles era comunista e Aristóteles era contrário aos cristãos. Eu fiquei muito preocupado, sinceramente, com isso, porque primeiro que Aristóteles viveu há cerca de 400 anos antes de Cristo. Depois, porque Aristóteles, dentre algumas ideias estranhas, estava aquela que diz que algumas pessoas nascem para mandar e outras para obedecer, o que é totalmente contra as ideias comunistas que dizem que as pessoas são todas iguais. Depois que na história das ideias tidas como socialistas está os Atos dos Apóstolos, que é aquele livro da Bíblia que diz que os cristãos tinham tudo em comum. Então, essa coisa de que associar, dizer que as ideias também socialistas são contra o cristianismo também é uma conversa fiada, porque se é verdade que o Marx, por exemplo, que viveu em um tempo em que a igreja ele considerava uma aliada dos opressores, por isso ele dizia que a religião é o golpe das massas. Autores anteriores a ele, que também estão ligados à história do pensamento socialista, como é o caso de Campanella, o caso de Thomas More, eram até religiosos. Então, e depois também porque essa ideia da experiência do pensamento político socialista também nunca foi assim tão adiante a ponto de causar esse temor nas pessoas. O caso da União Soviética, que já nem existe mais. O caso de Cuba, que vive hoje uma situação de depressão econômica preocupante. O caso da China, que ainda subsiste, mas subsiste graças à implantação fora da China de ideias que não são socialistas, são capitalistas. Depois, porque o capitalismo não é alternativa para o socialismo. Então, vejam quanta desinformação que me leva, Rebeca, a aceitar seu desafio. Então, afinal de contas, o que é o liberalismo? O liberalismo é uma doutrina filosófica que defende, antes de mais nada, que cada um de nós é responsável pela construção do seu projeto de felicidade. Daí que os liberais sejam todos democratas. Então, essa história de dizer que é liberal e, ao mesmo tempo, defender intervenção militar é uma coisa completamente descabida. Não é honesto intelectualmente. Depois, porque os liberais, em geral, nos defendem contra todo tipo de dogma religioso, ideológico, político, etc. O maior exemplo disso é Sócrates, que por causa de defender que os jovens, as pessoas todas deveriam pensar com a sua própria cabeça ao invés de ficar seguindo líderes de honestidade intelectual e de doutrina duvidosa, que cada um deveria pensar com sua própria cabeça. Por causa disso é que Sócrates foi acusado de conspirar contra Polis, de introduzir novos deuses na cidade. Outro exemplo é Sêneca, que defendeu que todas as pessoas são livres, por isso ele era contra a escravidão, ele era contra os sentimentos ruins, defendeu ideias também igualmente socráticas de que nós devemos sempre revisar as nossas crenças e nunca seguir como uma locomotiva que segue num trilho e nunca tem condição de sair daquilo ali e pensar de uma outra maneira. Outro exemplo é o caso de John Locke, que era um protestante inglês que defendeu, dentre outras coisas, que o Estado não deveria intervir ou opinar acerca da religião, que é uma outra coisa preocupante hoje de pessoas que se dizem liberais e, ao mesmo tempo, estão querendo que o Estado fique ditando e favorecendo determinados segmentos religiosos. E John Locke, que defendeu o desarmamento da população para que o Estado exercesse o monopólio da justiça. O caso de Adam Smith, que pendeu a discussão liberal para o lado da economia, embora não sendo somente isso. E hoje, no nosso tempo, o caso de John Rawls, que é o filósofo liberal mais bem-sucedido, que elevou a discussão filosófica do liberalismo para o campo político, que defende, como sempre, essa separação entre o Estado e a religião, a liberdade de todas as pessoas terem crenças, escolherem as suas profissões, defende todas as liberdades civis e religiosas, que é outra coisa que é uma contradição de algumas pessoas que se dizem liberais, mas
defendem ideias totalmente contrárias a todas essas coisas, que os liberais que não são nacionalistas, que é outra contradição de algumas pessoas aí que também dizem isso, porque os liberais são todos, são via de regra, defendem que nós devemos se preocupar com a justiça em todos os lugares, são defensores da paz, que a ONU e outras instituições devem se preocupar com a construção de uma paz mundial, e que são contrários às ideias comunitaristas, que são tidas como ideias conservadoras, que diz, antes de mais nada, que o fundamento do nosso viver e da nossa existência política deve vir da nossa razão, da nossa inteligência, e não propriamente de uma tradição que nós, ao longo do tempo, aprendemos a respeitar. Então, veja aí se você está sendo coerente do que diz respeito a dizer que é liberal, se você defende essas ideias que estão ligadas ao verdadeiro liberalismo, senão você deve estar equivocado em alguma coisa e é preciso ler. Eu sugiro, inclusive, a leitura desse livro de Forst, traduzido aqui no Brasil pela Boitempo, chamado Contextos da Justiça, que dá uma boa dica de como nós devemos compreender atualmente o liberalismo.